Alô, entregador, entregadora, aqui quem fala é o Gog, o poeta do rap nacional Trago Boas Notícias. O iFood, que é parceiro aqui do Podgog, lançou em 2023 uma iniciativa em parceria com a Black Sister in Law, que é a Central de Apoio Psicológico e Jurídico para Entregadores. A central foi criada para apoiar entregadores vítimas de discriminação, oferecendo suporte jurídico e psicológico gratuito. A Black Sister in Law, que significa Irmãs Negras na Lei, é uma rede de advogadas negras que trabalha em conjunto com o iFood para fornecer suporte jurídico necessário aos nossos entregadores. Agora, se liga na fita. Para ser atendido pela central, os entregadores e entregadoras precisam reportar a denúncia através do aplicativo do iFood. No app do entregador, basta clicar em Alerta de Casos Graves, na sequência Quero reportar um caso grave e colocar informações sobre todo o ocorrido. Isso é muitíssimo importante. Após essa etapa, a equipe de segurança do iFood entrará em contato. Firmeza? Prestou atenção? Esse é um importante passo do iFood para estar ainda mais junto no corre dos entregadores e entregadoras, combatendo a discriminação e garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e, com certeza, inclusivo. Para saber mais, visite o portal do entregador, entregador.ifood.com.br. Podgog e iFood, uma ideia de responsa. Salve, salve time! Satisfação total estar aqui, mais um dia lindo para nós, muito especial, uma sexta-feira, um dia que as religiões de matriz africana nós dedicamos a Oxalá, um orixá que a gente tem muito respeito e que todo mundo, independente da sua religiosidade, deve conhecer, né? A gente sabe que o Brasil tem várias vertentes, mas é preciso, antes de tudo, para respeitar o nosso país, a nossa casa, respeitar e conhecer tudo. E hoje nós viemos com uma fita muito especial, né, Jaque? Sabe, o Podgog hoje vai tremer, porque é um dos sorrisos mais lindos que eu conheço, Jaque. E é natural, gente. Ela é a Adna Santos de Araújo. Todo mundo, mas quem é essa pessoa, Jaque? Mãe Baiana Mãe de Baiana, Oiá. salve Mãe Baiana, benção. Salve, salve, salve. Oiá Que lhe felicidade. abençoe, Oiá abençoe Sua você bênção. também, Jaqueline. E eu aqui te digo que é um prazer imenso estar aqui, né, compartilhando e com vocês dois, porque são duas pessoas admiráveis que eu admiro demais, aprendi a amar muito e para mim é um prazer imenso estar nesse dia de hoje aqui com vocês. Pois é, mãe, nós estamos muito felizes em recebê-la aqui. Passaram muitas pessoas queridas, né? Mas você está entre essas, com certeza, esses olhos lindos aí. Axé. Olha, já que está pingando o olho já. Vai ser emocionante o Podgog hoje. Axé. Eu acho que já podia começar nesse nível altíssimo de emoção. Vocês não perdem por esperar, olha só o que vem. Mãe, Que é isso? nessa sexta-feira, será que a gente podia começar de música, saudando Oxalá? Podemos, é claro, sexta-feira, nós, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, a gente louva e sauda o nosso orixá maior, que é Oxalá, é o nosso Deus, é a nossa paz. A gente prega a cultura da paz, principalmente, né, Gog? Portanto, vamos lá, saudar Oxalá e pedir. É uma reza, é um hino, é uma poesia. Pedir para Oxalá que traga paz, essa paz que o mundo precisa, que nós precisamos. Né? Estamos aqui justamente para isso, trazer a paz. Tanta coisa boa que Oxalá tem para nós. Então vamos lá? Onissaure, dá um axé. Onissaure, obeliomã. Onissaure, dá um axé, babá. Onissaure, obeliomã. Onissaure, dá um axé. Onissaure, obeliomã. Onissaure, dá um axé, babá. Onissaure, obeliomã. Axé. Muita paz para nós.
Vamos respirar um pouquinho esse silêncio aqui, que é tudo. Ô, coisa boa. Mãe, você é de Mundo Novo, né? Nasceu em Mundo Novo, na Bahia. Isso. E você transmite um mundo novo. Como foi a infância dessa criança, da mãe baiana criança, da Atna, né? Ali naquelas terras ali. Não faz nem tanto tempo, mas a gente quer saber. De fato. Foi ontem. De fato, foi ontem. Assim, nasci em Mundo Novo. Mundo Novo é uma cidade do sertão da Bahia, né? Ali é sertão, porque pega ali Irecê, Xique-Xique, Piritiba, vai descendo ali. Tem a Barra, que é muito conhecida, onde tinha a grande estação de trem, né? E nasci ali naquela cidade. E minha avó morava na roça, falava-se assim, a mãe do meu pai, né? Essa minha avó, ela já se foi, ela faleceu, ela tinha 119 anos, Gog. 119. 119 anos, quando minha avó faleceu. Aquela mulher, uma mulher forte. E eu sempre gostava, adorava, porque ela tinha uma coisa que ela me atraía, a religiosidade. Me atraía. Então eu fugia de casa para ir com ela. Eu fugia de casa, porque eu não gostava de ficar na minha casa com minha mãe, por exemplo, né? Porque ela queria me levar para a igreja evangélica. E no meu coração dizia, não vai. Sempre desde menina. E eu fugia para ir para lá, para a casa da minha avó. E lá minha avó, né, tinha uma casa muito grande, um sítio grande, e ela mexia com a tradição de matriz africana. Minha avó era uma mulher de tempo. Tempo é um orixá, viu, Gog? É um orixá. A própria Bíblia refere tempo como uma poesia linda que diz assim, ai do tempo, se não fosse o tempo, porque o tempo é o tempo do tempo que o tempo precisa para ser o tempo. Então, minha avó era uma mulher de tempo, esse orixá, que todos nós carregamos, porque dependemos do tempo para tudo. Há tempo para tudo. E eu aprendi isso com ela. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de sentar, há tempo de levantar, há tempo de ir, há tempo de vir. Há tempo para tudo, minha filha. Eu sempre ouvia. Porque a nossa tradição é isso, é ouvir os mais velhos. Então, a gente está sempre de cabeça baixa ouvindo os nossos mais velhos. Se tivesse continuado o mundo assim, muita coisa que a gente está vendo hoje, Gomes, não estava acontecendo. Porque o respeito, ele é a base da família, ele é a base de tudo. Então, eu aprendi tudo isso com a minha avó. E essa maternidade de vó, ela é muito forte. E eu não acredito que exista uma pessoa no mundo que não saiba falar da sua avó. E a avó, ela é tudo. E aprendi a religiosidade com ela, a amar, a ser fiel aos meus orixás. Aprendi com ela. Então, minha avó, eu sempre estava com ela, né? Ali na roça, que a gente chamava na roça, né? Estava sempre fugindo para ir ficar com ela, porque os orixás me atraíam, como me atrai até o dia de hoje. Mãe, a senhora fala muitos detalhes da sua... Já ouvi a senhora falando algumas vezes sobre a sua infância, né? De uma ascendência que vem de Angola, com Portugal, e que a sua avó é filha mais nova de 25 irmãos. São muitos detalhes, assim, é uma coisa muito emocionante, porque a gente geralmente não sabe a nossa ascensão, né? Como que a senhora descobriu isso? Foi conversando com a sua avó Maria Inês ou foi através da espiritualidade? Não, a minha avó, olha só, eu levantava 4 horas da manhã com ela, todos os dias, para fazer cocada. Pé de moleque, já viu falar? Pé de moleque. Pé de moleque, é aquela cocada que você derrete a rapadura e bota licuri. Sabe o que é licuri, Gog? Não, aí eu já pedi. Pois é, licuri é um coco pequenininho. Na Bahia tem muitos pés de coco e nesses pés de coco vem uns cachos grandes de licuri, que é uns coquinhos pequenininhos. A gente descasca ele, quebra ele na pedra e come aquele... Sai inteirinho, é um coco de verdade, sai inteirinho. Então ela moía aquilo ali no pano, botava no pano para moer, não tinha liquidificador, ou então aqueles ralos grandão que ralava mandioca para fazer a farinha. Mas era difícil roer aquilo. Então ela botava no pano e socava, ou no pilão.
E a gente ia pro pilão, bater um bocado de criança no pilão, brincando e quebrando o coquinho. E fazia os pés de moleque, a rapadura derretida com aqueles farinha, porque o baiano não vive sem farinha, e aquele coco dentro, e ela botava aquela colherzona de pau, assim, os bolos na mesa para poder endurecer. Quando endurecia, ela tirava e ela vendia na porta. Se bem que eu passava a noite inteira roubando a cocada dela para comer, porque eu era tenebrosa. Eu não era fácil. Então, eu aprendi muita coisa. E ela, ali, durante aquele tempo que ela estava ali mexendo, um tacho de cobre desse tamanho, cheio de cocada, de 4 horas até 9, não tem um imaginário da hora, porque a gente lá na roça não tinha relógio, né? E ela mexendo ali aquele tacho, eu sei que era horas. E ela ia contando as histórias dela. E criança, gente, não tem pra onde correr. A criança tem uma mente muito boa, a gente grava tudo. E isso tudo ficou guardado dentro de mim. Eu gravei tudo isso. E ela contava sobre a mãe dela, né? Sobre o pai, ela não tinha. Minha avó não falava de pai. É como se ela não tivesse conhecido ou se alguma coisa houve. Mas ela não citava o pai. Mas ela falava da mãe, que a mãe tinha vindo para o Brasil num navio negreiro. A mãe dela foi escravizada. A mãe dela foi. Ela pegou uma parte. Minha avó pegou uma parte. Ela contava que quando libertou os escravos, ela era menina. E não tinha WhatsApp, né, gente? O WhatsApp era o cavalo. Que os homens montavam no cavalo, passavam o dia inteiro, dizia, olha, falava para a mãe dela, olha, acabou de ser decretado. E aí ela disse que via os fogos, aquela coisa toda. Ela contava isso, então eu fui gravando essas histórias dela, né? Ela disse que era muito menina quando isso aconteceu. Então, uma mocinha, ela tomava conta ali dos irmãos dela também. E assim a gente vai ouvindo, foi muitas histórias. Eu ouvi história sobre Lampião, né? Falado da boca dela. História de Lampião, que Lampião, ela tinha, a mãe dela tinha um engenho, porque quando o pai dela faleceu, acho que faleceu, deixou um engenho. Então ela foi criada ali no engenho, né? Ali na cana, na plantação de cana. E a avó dela, no caso a minha bisavó também, elas ali faziam, por isso que ela mexia com rapadura, minha avó fazia muita rapadura, né? E ela contava a história do Lampião. O Lampião passava pelo engenho, e o engenho era no Cobé. Já ouviu falar nesse nome, Igor? Cobé já. Cobé, esse nome, justamente, o Lampião passava muito ali, no Cobé, ele passeava... Na Rota do Feijão também, Na Rota do Feijão. E quando ele saqueava, ela disse que ele saqueava os armazéns. Não era supermercado, era os armazéns. Saqueava o armazém, saqueou... Os secos e molhados. Saqueou o armazém do seu Manuel, saqueou o armazém não sei quem. Quando ele entrava na cidade, o povo passava no cavalo, nas mulas, dizendo, ó, Lampião tá por aí, Lampião tá por aí, Lampião tá por perto. E o povo fechava os armazéns, porque sabia que ele ia saquear. E a primeira pessoa que ele levava era para ela, porque ela era viúva, com aquele tanto de filho. E ele levava... Quantos filhos, vó? Minha avó, 25 filhos. 25? 25. Eu conheci muitos dos meus tios, muitos que eu me perdi, até hoje eu me perco. E ele saqueava e levava para ela saca de milho, de arroz, era arroz com casca. Ela disse que era arroz com casca, porque não era o arroz, era o bruto mesmo. Que aí tinha que botar no pilão, né, para botar na peneira, soprar para a casca sair, para poder ela fazer o arroz para os filhos dela. E o feijão vinha com muito pedra, eles botavam assim na taube, catava feijão a noite inteira, ali separando as pedrinhas, a terra, porque vinha tudo bruto para ela. Mas ela agradecia demais. E ele chegava sempre na madrugada, porque o guarda civil, tinha a tal da guarda civil. A volante. Isso, a volante, exatamente, que vivia atrás dele. Então, quando o povo dizia, ó, Lampião tá por perto, ela já sabia, ela já esperava por ele. Então, ela trancava toda noite as filhas mulher. Ela trancava no quarto e mandava ficar todo mundo, elas tudo quietinha, e deixava só os meninos homem com ela. E quando o Lampião aparecia 1, 2 horas da madrugada, na madrugada, com fome, mas trazendo a comida, ela corria, os meninos acendiam o fogão de lenha, fazia panelas e mais panelas de comida
para ele comia com os capanga, agradecia a ela e ia embora, antes do dia amanhecer. Então eu fui criada contando essas histórias, né? Até o tempo que eu pude estar com a minha avó, foi ela contando essas histórias e ela estava sempre falando de Lampião. Isso me intrigava, porque eu não sabia, não tinha ideia de quem era Lampião, não sabia que Lampião era um homem, né, procurado, não sei. Eu não tinha ideia, mas esse nome, essa história, eu sempre ouvia. Sempre nas madrugadas com ela, ouvia. Ou quando a gente ia buscar água, era um percurso muito longo. Não sei te dizer, vamos supor que seja daqui onde a gente está, na rodoviária do Plano Piloto. A pé, com a lata de água na cabeça de 20 litros. Né? Eu levava minha panelinha de barro, porque era muito menina, mas queria estar junto, né? Ela com os filhos, com as filhas, todo mundo trazia. Cada um uma lata de 20 na cabeça, os que podia, aguentava trazer, para encher um pote. Você já ouviu falar em pote? Já, o pote. Aqueles potes de muita barro. água do pote. Né? O pote tinha vários tamanhos. E o dela era grande, tinha 2 talhas. 2, 3 potes e talha. A água fica frinha, geladinha, né? Uma delícia. Está falando da história, a gente a mãe Baiana tem muita coisa para contar para nós, mas quando ela fala de Lampião, eu lembro que a minha avó, ela morava em Paranaguá, né? É uma cidade também, Paranaguá acho que é Bahia, eu não tenho certeza, mas ela veio fugida de Lampião lá para a região que meus pais nascem, que minha mãe nasce, né? Em Juboés, no Piauí. Então, quer dizer, agitou, né? E a gente tem essa história, contando a história. O que acontece hoje, né? Lampião foi homenageado, né, pela Imperatriz Leopoldinense, a filha dele, né? E ganharam, inclusive, o Carnaval do Rio, a Mancha Verde também homenageou. Ganhou, as 2 escolas. Então, gente, a história de hoje talvez não seja a história de amanhã, né, mãe Baiana? Com certeza, com certeza. Muito interessante isso. Com certeza, é muito interessante, Gog, porque... e mais interessante é a cabeça da gente, né? A nossa mente, como a gente guarda as coisas. Que computador excelente. Esse computador que a gente carrega, que é a nossa cabeça, é excelência de Deus. Excelência de Deus. Né? Protegido por quem? Por Iemanjá. Porque, segundo as nossas histórias, nossos Itã, Iemanjá é a dona de todos os ori. Em Urubá quer dizer cabeça. Iemanjá é a dona de todas. Ela que formou a cabeça, né? Nanã dá o barro para ela, já a argila já no ponto de fazer alguma coisa amassada, Iemanjá bota na mão, faz o formato da cabeça e dá para Deus soprar o sopro da vida. E é um computador perfeito. E a gente guarda tudo. Então a gente vem de longe guardando as nossas histórias, né? E a nossa história precisa ser contada mesmo, Gog, precisa ser contada. Você vê, minha avó já se foi, mas hoje eu estou aqui contando a história dela. Eu conto isso para meus netos. Né? Eu conto para meus netos, estou doido para contar para minhas bisnetas, que eu tenho já 2 bisnetas já, né? Eu estou esperando ter uma idadezinha melhor para pegar as coisas, para poder também contar, porque você vê, a história vai sendo contada. A história tem que ser contada, né? E nós que somos de matriz africana, a nossa história, ela sempre foi na oralidade mesmo, nossas histórias. Agora que a gente está, né, colocando algumas coisas em algumas páginas, porque nem pode botar em todas as páginas e nem pode botar tudo nas páginas. Porque a gente tem que ter esse nosso segredo, né, até do nosso próprio comportamento. Então, mas tem que colocar algumas coisas. E é isso que a gente está tentando fazer agora para não ficar no esquecimento. E é por isso que eu estou aqui contando essa história. Com certeza vai ecoar aí pelos 4 cantos. Mãe, a senhora falando em algumas coisas que precisam ser registradas e colocadas no papel, a senhora escreveu um livro, Chão e Paz. Chão e Paz. E aí, a senhora conta no início do livro que logo depois, a gente vai falar um pouco desse episódio, né? Logo depois que colocaram fogo no Ilê, que a senhora faz uma viagem para a Bahia, retorna na sua cidade natal e a senhora volta com um livro na cabeça, com o que a senhora queria escrever. Queria que a senhora falasse um pouco disso, como foi ver esse filme passando e falar para quem não conhece desse livro incrível que é o Chão e Paz. É isso, tá vendo a história como é que é? A história ela é incrível, eu sou uma pessoa apaixonada por história. É isso, quando colocaram fogo no terreiro, né, e eu fiquei assim muito desesperada, porque tinha que ficar. Né? Uma história muito emocionante, inclusive.
E ali na luta para recuperar, porque, gente, eu tenho uma coisa que a minha ancestralidade me deu. Não peguei, não roubei, não tirei de ninguém, é meu. Principalmente a minha fé. Não peguei emprestada de ninguém, não tirei de ninguém. Essa é minha. Aprendi, venho de longe com minha fé, que eu costumo dizer que é a minha bengala. É impossível, Gog, tirar minha bengala de mim. Quem tira minha bengala de mim, a não ser Deus, que é a minha fé, é a minha bengala. Eu me emociono muito porque é verdadeiramente que eu estou falando aqui. E quando eu percebi, na hora do fogo, que eu vi e eu percebi que alguém fez aquilo para tirar de mim a minha fé. E que ali minha fé estava aumentando conforme a chama do fogo. Foi um negócio muito incrível. Conforme a chama do fogo ia levantando, Gog, mais a minha fé, eu vi minha fé também se alterando. Então, aí ali eu percebi. Fizeram isso para tirar minha fé no meu orixá. Para arrancar de mim, isso aqui é a minha bengala. Esse terreiro é a minha bengala, é a minha fé, é nisso que eu creio, nos meus orixá. E ali Ansã me dava a certeza que aquele lugar, aquele ponto de referência, para muita gente, não só para mim, aquele ponto de resistência que é o Ilê Axé Oiabagã, ali na Serra do Paranoá, que a gente não sabe se é Lago Norte, se é Paranoá, justamente aquele pedaço ali. E aquele ali ia ser reconstruído. A Ansã me dava assim, aquela certeza. E na mesma hora minha mente dizia, mas como? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho como. Nossa, que o prejuízo está sendo muito grande, eu não tenho como, não tenho de onde tirar material. Eu não tenho. E Ansã dizia para mim, vai ser melhor. Vai ser reconstruído logo. E eu não via esse logo ali. E, de fato, foram 7 meses a reconstrução do Ilê Axé Oiabagã. Então, depois daquilo ali, viajei, fui para Bahia, justamente para ver lá com meus parentes de santo, porque a família de orixá, a família ancestral, a nossa família é assim, é igual uma família normal, carnal de sangue, a família de santo. E eu fui na Bahia até conversar com a minha família de santo, o povo de santo, pai de santo, mãe de santo, né, meus irmãos de santo. E quando eu fui para Bahia, e justamente lá, né, que eu volto, eu digo a minha história, porque justamente eu chego na Bahia e aí aquilo tudo se misturou. Minha avó, toda essa história que eu contei aqui, as cocadas, eu na beira do fogo de lenha com ela, na madrugada, eu tinha prazer de pegar uma colher de pau junto com ela para mexer, porque ela deixava eu mexer, para ensinar. E aquilo tudo misturou e eu me vi, aquela menina, aquela criança, aquela panela de ferro mexendo cocada, aí eu saindo dali, minha mãe separando do meu pai porque apanhava muito, apanhava de facão que o sangue descia. Aí aquelas histórias se misturou quando eu chego na Bahia. E aí o santo, os orixá, a minha feitura de santo, né? Eu recebendo o direito de também poder ter uma casa de santo, porque pra gente ter uma casa de santo é preciso receber o direito, viu? Não é assim, chegou e abriu e tá fazendo confusão por aí e fazendo besteira, não é assim. E aquele direito que eu também tive, eu falei, eu preciso botar isso no papel. A nossa história, ela é oral. Eu, assim, vivo atrás de história do povo de santo e a gente conhece muito pouco. Eu preciso botar isso no papel, porque a minha história, ela pode salvar muitas pessoas através da sua fé. Tem muita gente perdida, né? Porque precisa afirmar, a gente tem que afirmar a nossa fé. A gente não pode viver sem a bengala, porque quando tira a bengala de você, você cai. Essa bengala da fé. Então eu vim com esse pensamento de fazer esse livro. Chegando aqui, né, fui procurar a Rosa dos Ventos e a gente pôde fazer esse livro
né? Veio gente do Rio de Janeiro e me ajudar. Foi muito bonito quando eu disse que queria fazer o livro. Muita gente se interessou, inclusive você, né? Tem fala sua no livro, tem fala da Jaqueline Fernandes, tem a minha própria mãe. Ela não teve para onde correr, porque ela, como uma mulher evangélica, era evangélica, demais, da Assembleia de Deus, daquelas mesmo. E ela, assim, por causa da religião que eu escolhi seguir, ela tinha, né, ela fica assim, não agride, não com palavras, a gente mais fica lá quietinha. E aí eu falei, será que ela vai querer falar de mim, da minha infância, de como sempre eu fui essa menina, né, danada, sempre fui assim. E ela aceitou. Ela também faz uma fala, ela fala, olha, a Adna, ela sempre foi do jeito que vocês estão vendo. Ela nunca mudou. Ela sempre foi trabalhadeira, ela sempre ajudou, ela trabalhava, ela vendia, eu costurava e ela ia para a rua vender roupa para me ajudar a criar os irmãos. Então ela falou de mim, eu fiquei muito feliz porque ela falou de mim, ela já faleceu, estava com 82 anos, foi na pandemia também, a pandemia também levou minha mãe, né? Apesar que a gente não tinha muito essa convivência, mas a gente sente, claro. E aí foi nessa hora que eu volto de lá, né, resolvi, todo mundo veio participar desse livro. TT Catalão. TT Catalão. Tive agora na sexta-feira, fui fazer uma homenagem, né? Saudoso TT Catalão fez uma poesia que está na capa do livro lá atrás. Linda, coisa mais linda do mundo. Então, e esse livro, Chão e Paz. Por que esse nome? Justamente porque ali também, no momento do fogo, eu percebi que aquela era a terra de resistência, né? E aí entra na história do governo. O governo faz de tudo pelos outros segmentos religiosos. Mas quando fala em nós, aí entra o racismo, o preconceito, entra o ódio, entra toda essa coisa. E nós aqui estamos lá na ponta, somos nós que ajudamos o governo, sim, quando o nosso povo, né, bate na nossa porta para ajudar. É a gente que sai correndo, é a gente que vai para o governo levar as pautas nos conselhos, né? Somos nós, é nós que está na ponta, é a gente que traz todas essas ideias. Eu digo que é a gente que traz a política pública e bota na mão do governo. Na hora dele executar, botar no papel, tira esse povo chamado de minoria, tira fora. Então, o negócio é muito sério. E aí, Gog, eu pego esse livro e eu digo, não, esse livro vai se chamar Chão e Paz. Porque essa terra, esse chão que acode, esse chão que é a resistência, esse chão que traz essas pessoas, esse chão que a mulher que vai parir bate de madrugada na porta porque não tem quem leve ela no hospital, e é daqui desse chão que a gente sai correndo, entra num carro, e nem que empurre, pode não ter gasolina, mas a gente chega no hospital com essa mulher parindo, né? O marido foi preso, o filho bate na porta do terreiro e a gente socorre, arruma um advogado. Ei, você é advogado, você pode ir nessa causa aqui, essa mãe tá chorando, tá sofrida, tá. Então é esse chão que precisa de quê? De paz. Então eu parei e pensei, esse livro vai se chamar Chão e Paz. Porque é aqui que precisa de paz, porque é aqui que as pessoas vêm buscar a paz. Porque é aqui que as pessoas vêm fortalecer a sua fé. É aqui que as pessoas vêm chorar no nosso ombro. É aqui que as pessoas vêm procurar um colo. É aqui que as mães, quando as crianças estão rebelde, leva para ter consulta com a espiritualidade. É nesse chão. Então esse chão precisa de paz para poder ter essa paz, para passar para essas pessoas quando a gente é procurado. E nesse livro, Jaqueline, eu falo, é claro que ele não é grande, né? Ele tem 200 e poucas páginas, e ali a gente fala de tudo um pouquinho, dessa infância, dessa busca, desse fogo, né? Desse tratamento do governo com a nossa religião, com o nosso povo.
de matriz africana, por que a gente é tão sofrido no sentido de não ter os nossos direitos? Então, é nesse livro que de tudo eu falo um pouquinho. E eu preciso até fazer o segundo, né? Porque de lá para cá, a pandemia. Eu preciso falar da pandemia. Eu preciso falar do governo onde eu passei. Eu preciso falar dos 4 anos aí que ficou para trás. E que foi os terreiros que acudiu o povo. Foi os terreiros que acudiu. Foi os terreiros que fez a vez dos direitos humanos. Olha, eu com outro assunto. Foi os terreiros que fez a vez dos direitos humanos. Quando os direitos humanos foi apagado, a gente continuou fazendo a vez dos direitos humanos em todos os sentidos, na fala, para acudir. Era uma consulta pelo telefone, era uma consulta ali online, através do celular, do WhatsApp, do não sei o quê, de tanta coisa que apareceu. E a gente cumpriu e a gente aprendeu. Aprendi a mexer até no celular direitinho, né? Para poder acudir todo dia. Todo dia era chorando, pedindo uma oração, pedindo... Olha, tá no hospital, olha, tá entubado, olha, tá assim a gente ali. Olha a papuda, o governador na televisão dizendo que tava tudo bem. Mentiroso, não tava. Não tava. Porque aí a espiritualidade dizia mentira. Tem muita gente, né? Tem muitos parentes espirituais que está lá sofrendo. Tem que fazer alguma coisa aqui. A dona Sete Encruzilhada, minha pombagira. Ela descia e dizia, faz. Vai lá, faz isso, vai botar, vai pro pé de Oxalá, vai pro pé de Iemanjá, que é a dona das cabeças, para acalmar a cabeça daquele tanto de homem lá gritando ai, 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 porque ali é o lugar onde o filho chora e a mãe não ouve. Mas e aí? Tá lá, já está pagando pelo que fez, seja lá o que foi. Mas aí também... A espiritualidade, nós como espiritualistas, também não podemos deixar. Né? Uma reza não paga. Não se paga para fazer uma reza. E para acalmar. Para acalmar. Então eu corria para fazer todas essas coisas. O hospital está lotado de gente, hospital de campanha. Onde é esse hospital? Corre. Vai para os pés de Oxalá, vai para os pés de Iemanjá. E ali foram... Os 8 meses que ficou fechado tudo, que ninguém saía. Olha, Gog, foi 8 meses ali dentro da minha casa, todos os dias rezando, todos os dias pedindo, todos os dias chorando. Pedindo, porque todos os dias tinha 2, 3, 4, 5 telefonemas, me pedindo para acudir, corre que tá no hospital de campanha em tal lugar, corre que tá no hospital de campanha lá em Águas Lindas, corre... E aí? E é do terreiro que saiu essas, né? Que a gente faz isso, a gente corre aonde... Isso não é reconhecido, né, mano? Depois parece que tudo passou, tudo passou. É tudo apagado, afastado. Quando a senhora fala, né, da queima do terreiro, me vem, né, também a lembrança da GEFIS, né, que em 2009, ao invés de fomentar o espaço, né? Vem derrubar. Fermentar o espaço, vem derrubar. E antes de 2009 também, né? E depois de 2009 foram 3 vezes a GEFIS. Foram 3 vezes. 3 vezes a GEFIS na porta do terreiro para derrubar o terreiro. Que é uma casa do povo, né? Sabe, se faz esse serviço social todo, se faz esse serviço espiritual, a espiritualidade. Agora, quando a senhora fala da reconstrução do terreiro, eu me lembro da imagem eu chegando e uma pessoa já que me traduz, né, fisicamente a reconstrução, que é o Lelo. O Lelo. Eu lembro do Lelo. Nossa, a coisa mais linda. Nosso Ogão de Oxalá, Lelo é de Oxalá. Tá vendo? Oxalá mais uma Meu vez. boy. Meu boy. E ele ali trabalhando, olhando, com aquela calma que já é uma característica do Lelo. Do Lelo. Do povo de Oxalá, né? A característica do povo de Oxalá. Ele é de Oxalá, fã. Ele é maravilhoso. E é um parceirão. Lelo, pô, parabéns, viu, mano? Eu tenho muito orgulho de você. E aqui a Jaque também tem, né, Jaque? É claro, né? Jaqueline também com a sua parcela ali né, também, claro, sempre deu apoio pra gente. E foi um momento muito difícil, que eu vi você assim, muito Gog, o que eu faço, né? Mas daí, é como você falou, daquela terra, né, que foi que nasceu e brotou toda essa força.
E aqui, mãe, quando a gente conversa, principalmente com as pessoas, essas mulheres negras, com Benedita, quando nós conversamos com a professora Lídia, todo mundo, a política é uma coisa que quando você nasce, você tomou aquela palmada, aquele choro é um grito, cheguei no mundo, né? Cheguei, já é política. Mas todas vocês foram empurradas para essa política tradicional, né? Pela intolerância, pelo desrespeito, pela necessidade para falar de sobrevivência, separado, falar de vivência para pessoas que pensam que sabem tudo, mas não entendem o que é essa arte de sobreviver. E como é que foi, mano, esse avanço para o campo político, para as discussões políticas mais, como você falou, dos espaços, das entidades, dos locais, dos cargos políticos? As pessoas veem distante, né? Uma pessoa de santo. Foi. E é isso que eu te falei, quando eu vi aquele fogo. Quanto mais o fogo crescia, mais a minha fé aumentava, mais Yansan falava comigo, né? Mais Yansan falava comigo. E daí eu saí assim, sabe? Depois da reconstrução, porque eu fui lutar para reconstruir. Conseguimos reconstruir em 7 meses. Fizemos ali aquela inauguração, né? Que foi muito bom na época, com a ministra... Quem foi a ministra? Luiz Linda, né? Ela era ministra naquele tempo. Qual época, desculpa? Quando reinaugurou o terreiro. A ministra Luiz Linda, a deputada Érica Cocai, que também, né? O governador Rodrigo Hollenberg, que daí ele chegou lá no dia justamente do fogo, ele estremeceu a terra. Aquele episódio estremeceu a terra. E na época, o governador da época, ele foi no local, ele esteve, e lá ele perguntou: mãe Baiana, o que é que você quer que eu faça aqui por você? A fumaça assim saindo ainda. Ainda estava no chão as coisas e a fumaça assim. E ele perguntou: mãe Baiana, o que é que você quer que eu faça por você aqui? E eu parei, olhei para ele, olhei para os destroços, tudo queimado, olhei para ele de novo e falei: nada. E ele... Porque acho que pensou que a gente fosse pedir ali 1 milheiro de tijolo, né? Geralmente as pessoas, quando falam em reconstrução, já pensam no tijolo, na areia, no cimento. Meu orixá não deixou eu fazer isso. Eu olhei para ele e falei: nada. E ele assustou com esse nada meu. E eu disse: olha, aqui quem vai reconstruir é o meu orixá. Eu sou filha de Ansan com Ogum. Eu sou filha de 2 guerreiros. E é eles que vão reconstruir isso aqui. São os nossos orixás que vai trazer a reconstrução disso aqui. E, de fato, foi. Reconstruímos. Né? No dia ele ia para a reinauguração, não pôde ir, que surgiu alguma coisa. E dali, Gog, foram essas coisas todas que me deu força para dar essa continuidade, para ir atrás das nossas parceiras de outros terreiros, outras casas, buscar outros pais e mães de santo, dizer para eles: olha, assim, vamos embora por esse caminho, porque até então, em Brasília, o povo de terreiro estava tudo... Já tinha acontecido comigo quantas vezes? Quantas vezes a discriminação, o racismo, a derrubada. E aí o povo se trancava com medo que acontecesse com eles também. Teve outros terreiros também. Teve outros terreiros. Não foi um ato isolado. Não foi um ato isolado, foi em vários... E esses atos aí fez com que o povo se isolasse, ficasse com medo até de sair de casa. E aí eu comecei, eu digo: não, vamos embora. Comecei a buscar eles, as parcerias, vamos embora, vamos pra rua, tem ato, tem coisa ali, tem que botar a cara, vamos embora, a gente tem que mostrar. Ué, Brasília tem povo de terreiro, sim. Brasília tem macumbeiro, sim. Né? Então, vamos embora. E foi que me deu força para poder continuar. Afirmar assim que foi daí que a senhora aceita a missão de depois fazer um mapeamento desses terreiros. Isso, a partir daí foi o mapeamento. A partir daí, o terreiro foi em 2015, a reinauguração foi em 2016, que também foi quando eu falei pro governador, quando ele perguntou o que eu queria, eu disse: eu quero de você uma delegacia para inibir o que está acontecendo hoje em Brasília, que estava naquela coisa toda, botando fogo em terreiro, derrubando terreiro, pintando. Aí ele olhou assim para mim e disse: tá. Então, quando foi em 2016, janeiro de 2000, dia 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate ao Racismo, por causa do caso da mãe Gilda, lá de Salvador, né?
que foi aquela história lá da Igreja Universal. A mulher teve um infarto fulminante, que eles prepararam um fake news para a mulher. E aí, dia 21 de janeiro de 2016, estávamos no Palácio do Buriti, assinando o que ele aceitou lá, que foi nascendo ali a delegacia de combate ao racismo, que é a DECRIM hoje, em Brasília. Ela tem outras pautas, porque abraçou outras pautas de idoso, de deficiente físico. Então, temos a DECRIM hoje, né? Me sinto mãe até da DECRIM, né? O Ilhéachel e a Bagan se sente mãe da DECRIM, sim, porque foi criada a partir desse ato infame, esse ato repugnante. E dali também eu comecei a ver, de fato, que a gente precisava de ter outras ações, não era só a delegacia, eram ações políticas, ações afirmativas para valer dentro de Brasília. E com a criação da delegacia, a gente teve mais força, sim, de dizer, não, agora a gente já pode caminhar mais, dar um passo, sair de casa, botar a cara no mundo, porque precisa. Quem não é visto não é lembrado, né? A gente precisa botar a cara no mundo. E aí a gente foi, né? E foi nascendo, foi vindo outras coisas, até a parte política, de lá para cá, porque foi muita luta. Então a gente precisa de representante legal. Precisamos ter representantes. Gog, ninguém pode falar por mim se não me conhecer. Ninguém pode. Ninguém, inclusive, está autorizado a falar de mim, por mim, sem que eu saiba, sem que me conheça. Então, para falar do meu povo, para falar do nosso povo, é preciso conhecer. Onde que está a dor? Para falar do preto, tem que ser preto. A gente que sabe onde está a nossa dor. Como é que para mim buscar a política pública para o nosso povo, principalmente o povo preto, povo de terreiro, a gente sabe onde é a porta, o caminho. O caminho a gente sabe falar de nós. Não tem que vir outras pessoas de fora falar da gente. Não, nós temos que falar de nós mesmos. Então aí onde saiu as histórias políticas, e aí lá vai eu para a política também, foi coisa, Gog. E foi coisa. Mãe, a senhora foi diretora, a senhora foi faxineira e diretora de um hospital. Foi o mesmo hospital? Não foi. Um hospital diferente. Fala como é que foi ser diretora de um hospital, co-diretora de um hospital. Onde é que foi? Como é que é essa história? Não fui faxineira, eu catava xepa no hospital. Meus filhos ainda eram pequenos. Eu catava xepa, eu ia para a porta do hospital buscar comida. Aqui no Valparaíso. No Val? 97, por exemplo, eu morava no Valparaíso. Meus filhos ainda estavam pequenos, né? Médio. E eu ia para a porta do hospital, ia para a porta do supermercado, lá no Valparaíso, catar xepa. O mercado, por exemplo, dia de quinta-feira, ele tirava toda aquela... limpava as prateleiras, né? Jogava fora ali aquelas saco de arroz que furava, feijão na prateleira. E aí ali misturava tudo, mas eles varriam e jogavam aquilo fora. E eu ia pro mercado catar aquilo ali. Chegava em casa, tirava o arroz, do feijão, do macarrão, porque não tinha o que comer. Naquela época, foi em 97. Naquela época, a gente ia no mercado de manhã, o preço de uma caixa de fósforo era 10 centavos. De tarde, ela estava 50. Que não era centavos, era outra moeda, não me lembro. Tanta coisa, né? Não me lembro. Mas e a gente estava, de fato, empobrecidos mesmo. De fato. E eu ia para o hospital também, porque eu catava também comida no hospital. Eu catava. Então, eu ia para o hospital. Desse hospital, você vê, né, como é que é as coisas. E aí passou, meu marido arrumou emprego no Correio Brasiliense, a vida melhorou, já deu uma melhorazinha, as coisas foram melhorando, aí meus meninos também foram crescendo, eu fui, né, arrumando serviço ali nas casas de família, fazia limpeza, fazia faxina, lavava roupa, posto 7 ali no posto 7, eu ia lá buscar roupa
das meninas, as trabalhadeiras de lá, para lavar a roupa delas no córrego que tem lá no Valparaíso, na linha de trem. Eu lavava a roupinha delas, passava a ferro, ia entregar, ganhava meu dinheirinho, né? Então aí as coisas começaram a melhorar. E foram melhorando, a vida foi passando, mudou, pá, virou uma página na minha vida. Eu já estava melhor. E desse melhor, o Cassiano Franco, dono de uma imobiliária lá no Valparaíso, ele já faleceu. Ele vira para mim e diz assim, poxa, Baianinha, você é muito trabalhadeira, viu? Olha que eu tô de olho em você. Eu quero que você venha fazer uma reunião comigo e a tia Creuza. Tia Creuza era uma vereadora lá do Valparaíso. Já estava nessa caminhada política. E aí eu falei, mas pra que eu vou fazer reunião com você e a tia Creuza? O que a tia Creuza quer comigo? Não, vamos lá. E marcou essa reunião, eu fui. Chegou lá a tia Creuza e ele me convenceram de sair candidata a vereadora do Valparaíso. Na época, o prefeito ia ser Juarez Sarmento. O candidato a prefeito era Juarez Sarmento. E aí eu falei, quer saber de um? Vou mesmo. Porque na minha família, eu descobri ali. Eu descobri ali que tinha essa coisa política. Eu não sabia o que era esse negócio que fervia em mim, mas era a história política. Porque na família da minha mãe tem vários políticos, né? Vários políticos, tem prefeito, tem vereador, que eram pessoas ligadas a Antônio Carlos Magalhães, em Salvador. Minha mãe era de Rui Barbosa, né? Meu avô era o dono da maior torrefação de café da Bahia. Olha, tudo político. E eu não tinha essa certeza, não sabia disso direito. E aí foi que eu fui descobrir a partir daí, quando me chamaram para ser candidata a vereadora no Valparaíso. Falei, não estou fazendo nada, eu vou. E aceitei. E trabalhei, me candidatei a vereadora no Valparaíso. E não ganhei eleição na época, mas fiquei como suplente. Eu acho que eu era a segunda suplente. Juarez Sarmento ganhou a eleição. Tia Creuza ganhou, ela foi reeleita ao cargo dela de vereadora. Walter Matos, que até hoje está lá, vereador do Valparaíso, e outros, né, que são conhecidos meus lá. E nisso, o Cassiano, junto com a tia Creuza, indicou meu nome, porque eu fui bem votada, indicou meu nome para ser a diretora do Hospital do Cais. Olha, mas eu não sei fazer nada de hospital. Como é isso? É para limpar? É para limpar o hospital? É para sentar lá e dizer o que é que o povo tem que fazer. Olha, Gog, por incrível que pareça, até hoje tem hora que eu paro para pensar como foi a transformação que eu fiz dentro de um hospital. Eu nunca tinha imaginado na minha vida, né, de eu ser uma diretora do hospital. Não. Mas aí fui, o Cassiano, olha, mãe Baiana, não se preocupe, vá, porque se precisar de ajuda, a gente, né, tem pessoas para te ajudar lá e tudo, você só senta lá e toma de conta. E aí eu fui toda assim, meu Deus, pisando em casca de ovos, mas fui, assumi, né, tive a posse, assumi, fiquei ali no hospital e comecei a reparar. Comecei a reparar o procedimento, como era o hospital. Primeiro eu fui buscar isso, né, para poder eu saber como agir. E aí fui buscar as pessoas que estavam ali, que seriam funcionários já de carreira do Estado, e fazia a reunião, ia buscando, e eles começavam a me dizer, olha, não é assim, não pode ser assim, não é assim. O ambulatório, por exemplo, do Valparaíso, do Hospital do Cais, esse ambulatório aqui, olha, mãe Baiana, esse ambulatório, ele não pode ser assim. Tem um pessoal aqui que é contratado de fora para vir fazer os exames do laboratório. Então, tem que ser do Estado. Não pode ser assim. E esse hospital era um hospital bom, mas o laboratório acabava com o hospital. Olha, quando eu cheguei nesse hospital, tinha fila todos os dias, mas era fila de mais de 200 pessoas para fazer exame, né? Levar os exames de manhã, aquela coisa toda, e nunca tinha vaga. Porque aí eu fui descobrir que o pessoal do laboratório trazia o povo de fora de hospital particular. Olha, é um negócio muito sério.
trazia os exames dos hospitais particulares que eles trabalhavam também em hospital particular. Então, eles traziam os exames de fora para fazer lá. E aí, o que acontece? Não existia mais reagente para fazer exame da população do Valparaíso, que atendia ali. Valparaíso, Cidade Ocidental, na época, Jardingá, Novo Gama, Lago Azul, Céu Azul, que é enorme, Pedregal. Então, o CAIS era esse hospital que atendia aquilo ali tudo. Então, o povo dali era obrigado a ir para o hospital do Gama, e aí o hospital do Gama ficava inchado de verdade, que até hoje ainda e o povo do Valparaíso, daquela redondeza, não era atendido nesse hospital. Olha só, a bomba. E aí eu puxo muito minha mente quando eu quero, né, resolver uma coisa. E comecei a puxar. Como eu resolvo isso aqui? Como? Resultado, mudei para o hospital. Arrumei um quarto lá, arrumei uma cama, levei um colchão. Olha, mudei para dentro do hospital, para resolver o problema do hospital. 5 horas da manhã eu era a primeira a chegar lá na portaria para ajeitar o povo, para o povo entrar, para arrumar todo mundo e ninguém sair dali para ir para o hospital de Gama. E nem vir para os hospitais de Brasília, porque também aqui já estava cheio. E dali, desse negócio de eu estar todos os dias na portaria, eu comecei a perceber o que era que eu tinha que fazer. E veio na minha mente uma ideia muito boa, que foi muito bom. Foi muito bom. Até hoje o povo de lado, tanto do hospital, os funcionários de carreira, como a população, quando eu vou lá, aí você tinha que voltar para esse hospital de novo. Eu comecei a fazer contato com o hospital de base, hospital das Forças Armadas, Agarram, esses 3 hospitais de Brasília. Comecei a fazer contato com os diretores, me apresentava como diretora do hospital. Isso devia ter já uns 6 meses, tá? Não foi logo assim, porque eu fiquei buscando o que era que eu ia fazer. E contando a história, como estava o laboratório, como estava o atendimento da clínica médica, né? E tudo, uma pediatria que estava muito cheio, mas o povo estava saindo para ir para lá e tive que falar que estava acontecendo alguma coisa, né, no laboratório, que o pessoal que estava prestando o serviço estava trazendo os exames para fazer. E aí eles me aconselharam que eu fosse para o prefeito, conversar com o prefeito para mudar o laboratório. Aí assim eu fiz, fui, o prefeito aceitou a história, né, fez uma auditoria no hospital, constatou, tirou esse povo, trouxe do Estado, os profissionais do Estado para o laboratório, a gente mudou, tirou a fila do hospital. Mas aí, de que forma? Eu comecei a fazer troca de remédio, o que você tem aí no hospital de base, na emergência. Aqui na minha emergência eu tenho essa lista de coisas que está já querendo perder. Tem essa lista de medicação que já está querendo perder. A gente não pode perder esses remédios. Você tem esses remédios? Então eu preciso, aí eu fiz uma lista, eu preciso disso na emergência do CAIS. Na emergência do CAIS tem isso que já está querendo perder. E aí, a gente fez isso. E funcionou, né? E funcionou, Gog. Foi incrível aquilo. Foi uma mágica que funcionou. Os diretores dos hospitais, tanto a Agarram, como do base, como das Forças Armadas, eu que vinha na ambulância, a gente trazia o que estava demais lá, mas tudo escrito, carimbado, assinado direitinho. Eu trazia o que estava demais lá, que já estava para perder, e eles usavam demais aqui. E eu pegava o que estava aqui, que eles usavam pouco, já estava demais, que estava para perder, e levava para lá. E a gente fez isso. Ó. A gente cruzou Brasília, Goiás. E deu certo. O hospital virou hospital de referência do entorno. Você não vê isso, né, mãe? O CAIS. E foi lindo. Você não vê na história da política brasileira pessoas que estão lá olhando, trabalhando, conversando, batendo um papo. Hoje, quero dar a palavra ao Max, né? O Max Maciel, ele o Max Maciel, maravilhoso. Ele está fazendo isso. Caminhando. Max, parabéns. Eu acho que inaugura, né? A gente tem que
e dizer que essa fase é a fase que a gente quer ver inaugurada, reinaugurada, reimplantada. Sim, é isso. Ele está fazendo um papel maravilhoso. Quando eu vejo, que eu acompanho ele, que eu olho ele fazendo isso, eu lembro, eu me remeto Pois lá no cais. Me veio na hora. Quando a gente ocupa esses espaços, a gente faz a diferença. Me remeto ao cais. Eu falei, gente, eu entrei no cais, eu não sabia nem o que era, sei lá o que, nada. Eu não sabia nem o que era pronto-socorro. E eu fiz tudo isso. O cais hoje virou referência. Hoje parece que está meio bagunçado de novo, não sei. Mas é isso. Então o Max Maciel, ele também está nessa via, né? Essa via dupla aí, 2 mãos, uma para lá, outra para cá. E foi isso que eu fiz lá. E deu certo. Os diretores, toda semana eu descia na ambulância e fazia isso. E aqui funcionou. O hospital do Gama... tinha o hospital do Gama que eu fazia também no hospital do Gama, porque estava inchado lá por causa do entorno. O entorno sul. O hospital do Gama inchou demais. Então, principalmente no hospital do Gama, eu fazia isso. E aí, o que aconteceu? Acalmou. Só ia para o hospital do Gama, encaminhado. Aí fiz reunião com os médicos para só encaminhar para lá aquilo que, de fato, a gente não tinha. E aí melhorou. Né? Me aplaudiram no hospital do Gama. Né? Me aplaudiram porque a gente deu uma melhorada maravilhosa. E o hospital do Valparaíso funcionou, do Gama funcionou, do Agarran, né? E aí foi isso, foi muito bom. Então, é isso, do lixo ao luxo. Sangue novo é super importante, né, Jaqueline? Hein, mãe? Sangue novo, sabe? Ideias novas. Propostas novas. Exatamente. Reescrever as coisas, então se expor. Então as pessoas olham pra gente. Existe uma coisa muito séria no Brasil. Você é preto, pobre e macumbeiro. Então quem é você? Você não sabe nada. Eles olham pra você com esse registro. Eles te olham dessa forma, sabe? Subestima você. Subestima a sua inteligência. Eu não tenho estudo. Esse estudo, né? Eu estudei até onde eu precisava de estudar. Eu estudei, fiz até a 7ª série. Tu és tudo mesmo, né? Tu és tudo mesmo. Eu fiz até quase a 7ª série, nem terminei a 7ª, que na época era isso, né? Então foi o que eu precisava de saber ali, gente. O que eu precisava de saber ali. Você entendeu? Porque o restante veio da minha capacidade de ser. Veio da minha capacidade espiritual, porque eu coloco muito isso na minha capacidade espiritual, né? A minha inteligência é a minha capacidade espiritual. O meu saber, os meus ancestrais me trazem muita coisa. E cheguei a isso. Cheguei a esse lugar. Então as pessoas olham pra gente e acham que você não tem essa capacidade de chegar, né? E aonde eu trabalhei, nos governos do Distrito Federal, no governo federal, eu entrei pela porta da frente e também saí por ela, pela porta da frente, e deixei meu trabalho, e fiz bem feito, e fiz bonito. Então não tenho o que reclamar de mim, né? Eu tenho capacidade sim de fazer. Quando eu enfrento uma direção de um hospital sem, né? Sem não ser nem auxiliar de enfermagem, estou preparada. Sim. Mãe, a senhora escreveu uma carta para o Papa para chamar a atenção dele sobre racismo religioso. Que bafão, já. Que é mesmo. Bota fé? Gente. O que estava escrito nessa carta? Essa carta eu falei. Essa carta foi em 2019. Não. Essa carta foi em 2017, já acho que meado de 2017. E essa carta eu escrevi junto com o Ileachel Chumaré, né? Lá de Salvador. E sabe, quem me incentivou a gente escrever essa carta foi o doutor Danilo, advogado, doutor Danilo. Eu não sei já como é que depois, mas eu sei que essa carta chegou lá pro Papa, pedindo o Papa que ele, como autoridade máxima também, que a gente precisa respeitar, é isso que eu te digo, a gente precisa respeitar as pessoas com a bengala delas.
E a bengala espiritual dele é o catolicismo. E daí? Eu preciso respeitar ele. Como ele precisa respeitar a minha bengala, que é a comunidade tradicional de matriz africana. Eu entendo as coisas assim. Eu não entendo o contrário. Eu entendo que as coisas têm o segmento. E coloquei dessa forma que ele, como autoridade máxima mundial, que todos os segmentos, né, se dirige a ele e associações, e empresas e governos, né, se dirige a ele em qualquer questão que acha que ele tem uma fala, né, autoritária para tal negócio, para tal lugar. Eu também estava me dirigindo a ele, como povos e comunidades tradicionais de matriz africana, para que ele pudesse nos ajudar a combater o racismo, que estava muito grande. A combater o racismo no sentido de ele fazer uma campanha mundial. Meu Deus, onde é que eu fui? Ousada. Ousada. Uma campanha mundial de combate ao racismo. Principalmente que ela chegasse aqui no Brasil. Até hoje estou esperando, né? E ele tem feito, se você olhar bem, ele tem, ultimamente ele tem batido mais, né, contra o racismo, ele tem falado, ele tem chamado a atenção, né? Então, assim, a gente imagina aonde tem uma porta que a gente possa bater, né, para pedir um benefício para o nosso povo, para o seu Brasil, porque eu penso no meu povo, eu penso no Brasil, eu penso no mundo, né, eu penso no ser humano como um todo. Todos nós precisamos de carregar essa cultura da paz. Todos nós precisamos em pensar na cultura da paz. Porque nós não somos sozinhos. Nós temos filhos, netos, né? Temos mãe, pai, irmãos, primos, parente, vizinhos que a gente ama. A gente precisa pensar. A cultura da paz ainda é o melhor caminho para a gente viver bem com as pessoas. Mãe, a senhora transmite muita força, né? Desde essas histórias da sua avó, sua passagem pelo Rio de Janeiro, chegada a Brasília, Valparaíso, hoje no Paranoá, estando numa disputa política, mapeamento de terreiros, candidata a deputada federal. Ousada. E mais que a força também, juntamente com a força, vem uma palavra, né, que a senhora traz muito forte, que é respeito, né? Porque nesses momentos que nós conversamos aqui, também, durante toda a sua trajetória de amizade, de respeito, de carinho que nos une, você sempre foi essa pessoa que você nunca precisou de falar mal dos outros, né, quando a gente fala da religiosidade alheia, para nos trazer a sua casa, a sua religiosidade. Sim. E eu percebo isso muito nas religiões de matriz africana. Eu nunca fui em um terreiro para ver naquele terreiro, sabe, as entidades, as autoridades daquele terreiro falando daquelas outras pessoas, de outras entidades. Incrível que todas as vezes que eu vou, parece que é coincidência, sabe? Já tem falas, né? Eles falam até muitas vezes mais da gente do que das forças deles. Eu não estou querendo causar aqui nenhum entrevero, mas o respeito é uma coisa que permeia as religiões de matriz africana, né? Essa coisa da oralidade, da ancestralidade, do mais velho, do baobá, do ensinamento. Nossa força. A gente, da comunidade de matriz africana, a gente traz isso porque, né, os nossos antepassados, os nossos que já se foram, eles sempre trabalhou assim, né? Uma coisa bem africanizada mesmo. O respeito, ele é a base do bom filho, do bom pai, do bom marido, do bom estudante, do bom vizinho. Ele é essa base, ele é esse alicerce. Essa palavra, com tão pouquinhas letras, chamada respeito. E a gente traz isso, a nossa tradição, que
inclusive ela é matriarcal. Ela traz isso. Ela traz isso porque é o ensinamento. Quem pare é a mulher. Quem ensina o filho, o homem, ou a filha, mulher, é ela. É ela. Quem sente a dor de uma parição é ela. Quem carrega um outro ser humano dentro de si próprio durante 9 meses é ela. Então é ela que ensina. É por isso que a gente fala que a nossa tradição ela é matriarcal. Porque a gente aprende. A nossa mãe, ela sempre é a nossa mais velha. Ela sempre vai ser, sempre será a nossa mais velha. Né? Acho que aí está o fundamento, né? Tá aí o fundamento. A gente aprende com os nossos mais velhos e com isso, minha mais velha, minha avó, minha mais velha, minha prima, meu mais velho, meu irmão, minha mais velha, minha mãe. Então sempre é. A minha mãe tinha a mais velha dela e a mais velha dela tinha a mais velha dela. Ué, a gente não pode sair fora disso. É isso que nos sustenta. É isso que a gente precisa se agarrar. Essa é a nossa garra maior. É isso a nossa força. Quando você ouve o mais velho. Porque o mais velho tem a sabedoria. Porque o mais velho traz consigo a cultura da paz. Sempre teve. Por que a gente fechou os olhos e deixou um pouco de lado isso? Nós não podemos. Então, como a nossa tradição ela é muito matriarcal por causa disso, porque é a mãe que ensina. E tudo que a gente aprende, a gente aprendeu com essa vivência. Até com o nosso irmão mais velho. Até com o nosso irmão mais velho precisa ir longe. Né? A gente aprende isso. Então, é isso. A gente precisa estar dentro disso. Essa nossa sobrevivência. Quando eu falo dessa bengala, estou falando também disso, né? O respeito, porque é muito importante. A gente está vendo aí como está a situação, como foi a situação, né, do nosso Brasil, do mundo, de pouco tempo para cá, como se perdeu o respeito com as pessoas. Como se perderam? Porque as pessoas começaram a se cegar, né? Se cegar para não ver essa parte. E nós não. A nossa comunidade traz isso. Você chega nos nossos terreiros, você vai ver isso. Porque é ensinado. As pessoas, quando elas chegam, elas vêm de lá para cá bruta, como um cristal bruto. E a gente, com jeitinho, a gente pega e vai lapidando, e vai conversando, e vai trazendo, e vai mostrando. E elas vão se assustando. Eu tava assim. Eu já tô assim, eu já tô assim. Né? Eu tenho visto, Gog, eu tenho convivido muito, eu tenho a minha entidade, a Dona Sete Encruzilhada, que é a minha pombagira. Toda segunda-feira ela está ali no terreiro atendendo a comunidade, atendendo quem chega lá. E tem estado, da pandemia para cá, as mães têm levado muito suas crianças lá para falar com a Dona Sete, sabia disso? Esses jovens adolescentes. Mãe Baiana, tô indo aí, vou levar meu filho, minha filha. Tá muito trancado dentro do quarto. E chega lá, e Dona Sete diz assim, não quero conversar com a senhora, eu quero conversar com sua filha, traga ela aqui. Seu filho, traga aqui. E aí, e conversa com ela. E aí, o que os filhos não falam para a mãe ou para o pai, fala para ela. E aí ela sabe exatamente onde está, o que é que está ferindo, o que está doendo, o que é que essa criança, por que essa criança está trancada dentro dos quartos o dia inteiro, sabe? E ela tem um jeitinho muito especial de lidar com esses jovens, esses adolescentes. Ela tem livrado crianças de suicídio. De suicídio. Telefone. Tem levado os nossos jovens a isso. Ela tem livrado, ela chama a mãe, o pai, sente aqui. Tá acontecendo isso, 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 isso. Porque o pai não tá falando, porque a mãe não fala, porque é uma série de coisa que tá aqui dentro, ó. E aí vai se soltando, vai tirando para fora. E ela tem feito assim, essa união, ó, desses filhos, principalmente com os pais. Com o pai. Principalmente com o pai. Que as mães chegam chorando, trazendo a queixa do filho. E aí, quando ela vai buscar o negócio, tá no pai. Traz o pai aqui. Pega o filho aqui e faz isso.
sabe? Tem uns pais ainda que são muito carrancudo, que sai de manhã, não olha o que é que o filho está fazendo, essa coisa toda, e aí vai ficando, vai largando, vai... Olha, é muita coisa. E a gente está lá na ponta, ó. Olha aí a ponta quando se fala da ponta. Parabéns, mãe, eu O fico que muito feliz. a ponta é isso. A gente tem a oportunidade de falar isso aqui no Podgog, né? Então, quer dizer, as comunidades de terreiro, né? As religiões de matriz africana, eles têm um trabalho social também na comunidade, né? Sério? As pessoas batem na porta, ligam, né? Porque as pessoas veem isso muito distante, parece Sim. que não tem um diálogo com a comunidade, parece que é só a entidade que chega. Quer dizer, toda uma... existe, vamos colocar, toda uma magia nisso aí, Sim, né? Toda uma história, sim, toda uma toda vida, uma todo um história. comprometimento. A mãe baiana tem, né, mãe? É todo um legado, um chamado, não é nada por acaso. Sim. Já Sim. que você... Antes, a gente está chegando no finalzinho, passou muito rápido, mas antes eu não poderia privar a audiência do Podgog de ouvir a senhora falando sobre isso. O que é axé? O que é o axé? Axé é isso que a gente está fazendo aqui. Amor. É isso. Essa fala, esse encontro de amor. Axé é paz. Axé é a cultura da paz. Axé é o comprometimento nosso. Axé é sorte. Axé é sentir amor por você, amor por você. E amor não é só o amor de relacionamento amoroso, é esse amor da gente sempre estar junto, sempre estivemos juntos. Axé é atender a comunidade do meu bairro. Axé é dar o ombro para quem chega chorando na minha casa. Axé é botar no carro a mulher que está parindo e levar ela para o hospital para acabar de parir lá. Axé é receber um telefonema de alguém que está dizendo, vou me matar, e eu dizer, não. Axé é esse amor contínuo, é esse amor que a gente tem pelas pessoas. Axé é prosperidade. Axé é elevação espiritual. Essa palavra tão pequena. Axé é sorte. E sorte nós temos, Gog, de estar aqui, nesse momento, podendo falar, podendo se expressar. A gente está aqui dizendo tudo o que a gente pode. Axé é isso. Coisa boa. Olha, Jaque. Axé é essa energia. Axé é energia boa. Axé é ancestralidade. Axé é tudo que você desejar de bom para o outro. Isso é axé. Obrigado, mãe. Axé. Eita, meu ori, minha cabeça está aqui, tá? Mãe, eu carrego no meu ori aqui o meu chapéu, né? Já que vai trazer um chapéu, chapéu tem algumas palavras importantes ali dentro, você falar pra gente um pouquinho sobre elas. São 10 papeizinhos com 10 temas. A senhora vai tirar 3, um de cada vez, e vai falar o que vier na sua cabeça rapidamente sobre o tema. Perigo, né? É um perigo. Falar. Vamos lá, vamos falar. Ainda mais eu que falo. Habla, mami. Vamos saber o que é. Arte. Arte. Eita, mãe. Combina. Gog é uma arte. É mesmo, mãe? Você é uma arte. Eu acho que você é muito mais artista que eu, mãe. Você é uma arte, eu acho, sabe? Porque eu acho que a minha admiração por você que é grande demais. E todas as pessoas que fazem o que você faz, Gog, é uma arte. É uma arte. E a arte quem dá para nós é Deus, né? Porque já vem de berço. Ninguém te ensinou. Então você é uma arte, sim. Ninguém te ensinou. Ninguém te mandou fazer o que você faz. E você faz com a capacidade incrível. Olha, eu tinha falado do tempo, você lembra? Lembro, foi lindo aquilo ali. Assim, Ai, muito do profundo, tempo, mãe. se não fosse o tempo, porque o tempo traz o tempo. E o tempo do Gog é esse. Tá aí, seu tempo chegou e você faz com perfeição o que você faz. Só você sabe fazer, então você é uma arte. Georgia. Nós sempre tem um momento Gog no Podgog, isso é louco. Emociona. Mais uma. Aí eu vou pra aqui. Governo Lula. Eita, mãe. Desde o dia 1º de janeiro de 2023, eu estou feliz, e o brasileiro também. Porque
O governo Lula trouxe essa esperança para nós. A gente estava morrendo. Nós estávamos sendo assassinados. Digo e provo, a nossa saúde mental não estava mais suportando. Não estava. Quantas pessoas se suicidaram? Então, nós estávamos sendo assassinados. E o governo Lula chegou com essa esperança. Chegou trazendo também isso que a gente está falando aqui. A gente está falando de paz, a gente está falando de amor, a gente está falando de axé. E axé envolve tudo isso aqui. Lula. Lula axé. Axé Lula. Parabéns para nós. Eu me sinto parte disso aqui, porque eu fui a primeira que não parei, principalmente na virada. A virada é o que eu tenho mais, assim, aqui dentro de Brasília. Hoje, quando fala da virada que nós conseguimos fazer em Brasília, na capital da República, que eu digo sem medo de errar, essa capital, infelizmente, a gente sabe que o rastro do racismo, do preconceito, do ódio, estava instalado dentro da capital federal. E nós somos artistas, porque conseguimos fazer essa virada também aqui dentro. Quantos votos a gente virou? Quantos votos a gente foi atrás? Quantas caminhadas a gente pôde dar para que também Brasília virasse, porque a gente estava sendo assassinado, né? Nossos corpos, nossa saúde mental, nosso povo. A fome voltou para o Brasil, o ódio. Quantas vezes eu tive medo de amanhecer morta? Pois é, mãe. E esse governo, ele veio para trazer, sim, essa esperança para nós. E essa esperança que eu tenho, me renovei muito dia 1º de janeiro, ali na Esplanada, que eu vi que o governo tinha virado e que agora era o governo Lula. Tá certo, mãe. Para a última. A mãe falou mesmo. Política. Política. Nossa. É difícil, né, falar da política hoje, porque tem a política e tem os políticos, né? Eu me envolvi, por exemplo, na política, né? Mas pensando na melhora do nosso povo, das pessoas, da política pública, que as nossas comunidades, que os nossos segmentos, quando eu falo os nossos segmentos, Gog, eu estou falando em todos os segmentos, principalmente religiosos, não estou falando só do meu, estou falando de todos, porque precisa ter direitos iguais para todos. Então, a minha esperança é que a política trouxesse isso, traga isso, direitos iguais para todos. Mas, infelizmente, os políticos que aderem à política, eles não fazem isso, eles não trazem isso. Infelizmente. Infelizmente, mas a política ela é boa, a política ela é bonita, uma política bem feita, ela é aplausível em qualquer lugar, né? Mas, enfim, nós precisamos de políticos que compreenda, que saiba, que caminhe nesse caminho bonito, principalmente o caminho dos direitos humanos, esse caminho de direitos iguais para todos. Tá certo, mãe Baiana. Muito bom. Quanta axé, hein, Jaque? Quanta axé. Mãe, aqui, essa casa, esse quilombo nosso, aqui essa casa também de matriz africana, a gente quer deixar bastante evidente isso. Aqui o Podgog, a gente agradece demais, e a Jaque, a gente ficou muito feliz nessa possibilidade de conversar com você, de trazer, de conhecer, de trazer essa convivência para as pessoas conhecerem, né? Olha, poxa, mas ela é politizada, nossa, como ela já exerceu um cargo na comunidade. E é isso, gente, pessoas de matriz africana, pessoas negras, nós somos pessoas normais, nós
temos desafios, temos necessidades, temos sonhos. E aqui no Podgog, no @Podgog, você acompanha toda semana. A gente vai sempre ter esse desafio de trazer pessoas maravilhosas como Mãe Baiana, pessoas que trazem as suas novidades, a sua cara, sempre com respeito e axé, Mãe Baiana. Axé. É nós. E depois de nós, é nós de novo. Axé. Vamos em frente. Alô, entregador, entregadora, aqui quem fala é o Gog, o poeta do rap nacional Trago Boas Notícias. O iFood, que é parceiro aqui do Podgog, lançou em 2023 uma iniciativa em parceria com a Black Sister-in-Law, que é a Central de Apoio Psicológico e Jurídico para Entregadores. A central foi criada para apoiar entregadores vítimas de discriminação, oferecendo suporte jurídico e psicológico gratuito. A Black Sister-in-Law, que significa Irmãs Negras na Lei, é uma rede de advogadas negras que trabalha em conjunto com o iFood para fornecer suporte jurídico necessário aos nossos entregadores. Agora, se liga na fita. Para ser atendido pela central, os entregadores e entregadoras precisam reportar a denúncia através do aplicativo do iFood. No app do entregador, basta clicar em Alerta de Casos Graves, na sequência Quero reportar um caso grave e colocar informações sobre todo o ocorrido. Isso é muitíssimo importante. Após essa etapa, a equipe de segurança do iFood entrará em contato. Firmeza? Prestou atenção? Esse é um importante passo do iFood para estar ainda mais junto no corre dos entregadores e entregadoras, combatendo a discriminação e garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e, com certeza, inclusivo. Para saber mais, visite o portal do entregador, entregador.ifood.com.br. Podgog e iFood, uma ideia de responsa.